As paisagens são luxuriantes. O verde, tão característico do Alto Minho, refresca a alma e desperta os sentidos. Para além desta tonalidade, Viana do Castelo recebe também os odores do mar. Muitas vezes com a alcunha a Princesa do Lima, vê o rio desaparecer nas águas do Atlântico e adormece com o verde contemplativo. É nas montanhas, a não ser aquelas que foram avassaladas pelos fogos, não é? Infelizmente, mas mesmo aí o verde é tão forte que depois irrompe, claro, não com aquela beleza e sobretudo com aquela paisagem que nós estávamos habituados antigamente, mas de facto podemos dizer que o verde é a cor do Alto Minho. Antes de entrar na cidade, o rio Lima espraia-se, como que beija as margens e toca no coração dos vianenses. Quando se despede da cidade do Alto Minho, deixa pedaços de terra no meio do seu percurso fluvial. Simples ilhotas rodeadas de água prateada. O Lima condiciona esta cidade, como aliás todos os grandes rios, não é? E estou convencido, não conheço a história, pelo menos a pré-história, mas que se formou aqui uma povoação porque havia aqui um rio com potencialidades enormes. E nós sabemos que no século XVI, no tempo de Bartolomeu dos Mártires, dizia-se que era a segunda Lisboa, Viana do Castelo, pelo menos o segundo maior porto do país. Deste local, situado no topo de Portugal, partiram homens na descoberta de novos mundos. Gente obreira que se despede da terra e entra nos horizontes do Oceano Atlântico. Daqui partiram muitos navios, mesmo para os descobrimentos, depois para a povoação das terras descobertas e conquistadas, partia daqui. Portanto, o Rio Lima é de facto um rio que condiciona esta cidade. Eu suponho que é um dos títulos que se dá à cidade de Viana, Princesa do Lima. O minhoto é realmente uma pessoa especial, não é por ser minhota, não é? Mas quanto mais conheço do território nacional, mais vejo que somos diferentes realmente, seja a nível cultural, de presença, de vida, alegria. Os nossos trajes demonstram isso. Somos homens e mulheres do povo, trabalhadores do campo, muitas vezes, mas sempre com alegria e força de vencer. Um dos ex-libris de Viana do Castelo é o Monte de Santa Luzia. Naquela elevação sobranceira à cidade, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus olha para o Rio Lima e as movimentações nas ruas. O templo abraça a cidade e o mar. Aliás, é um dos poemas, uma das canções que existe aqui, que é Santa Luzia dos meus amores, Santa Luzia bonita és, linda Viana está a teus pés. Foi uma canção bastante popular aqui há uns 50 anos e ainda hoje as pessoas gostam que eu lhes falo. Santa Luzia dos meus amores, Santa Luzia bonita és, Santa Luzia dos meus olhares, linda Viana está a teus pés. Eu peguei nessa quadra, não é? Que tornou uma canção exatamente para enaltecer um bocadinho o papel de Santa Luzia na cidade de Viana. É o emblema da cidade. Quer dizer, ninguém vem a Viana que não vá a Santa Luzia, pelo menos se quiser ficar a conhecer alguma coisa de Viana. E lá em cima, de facto, o panorama é estupendo. Santa Luzia, muita gente vem de fora, mas de Viana também muita gente sobe, vai ao Sagrado Coração de Jesus. Aliás, esta ligação de Viana com o Sagrado Coração de Jesus é muito forte. É uma cidade que está aqui à beira-rio, mas também entre o rio e o mar. Portanto, tem um pé no mar, tem outro pé no rio, mas sente e sempre sentiu que lá do alto o Sagrado Coração de Jesus se inclina sobre ela, a enche de bênçãos, e esse é o sentir da nossa gente de Viana. Ó Viana do Castelo, que beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal, que as chopas sobem ao monte para ver Santa Luzia, e no
quando nós chamamos de Santa Luzia, toda a gente pensa em Santa Luzia mesmo. E de facto era Santa Luzia. Depois, no princípio do século passado, construiu-se então a atual igreja, o atual santuário, foi dedicado ao coração de Jesus. E para nós é uma graça, de facto, sentirmos de certo modo protegidos, abraçados pelo coração de Jesus lá em cima, porque de facto lá em cima a cidade de Viana e muito para além da cidade de Viana fica à nossa vista. Com tradições bem enraizadas, o Alto Minho é considerado a região das romarias. Uma religiosidade tatuada nos hábitos deste povo que faz fronteira com a vizinha Galiza. Entraves e potencialidades destas vivências religiosas para um Minho mais cristão. Se calhar a mesma coisa pode ser vista com potencialidade e entrave, que é a religiosidade popular. Não é exclusiva do Alto Minho, nem sequer exclusiva do norte de Portugal. Se formos à Espanha, a Galiza, encontramos expressões de religiosidade popular muito idênticas àquelas que encontramos aqui. Aliás, aqui as nossas festas, as festas, eu diria, mais populares, sobretudo aquelas que ficam em povoações que ficam mesmo junto à fronteira, acabam muitas vezes por ter mais devotos da Galiza do que portugueses. Nós não podemos negar o nosso grande vínculo à Espanha, tanto pela proximidade, por todas as referências culturais que temos e sociais, a nossa grande ligação à Espanha, também porque estivemos se calhar muitos anos sobre a alçada de Espanha, mas claro que hoje garantimos-nos como independentes, não é? Por isso viramos-nos mais para o nosso território nacional e desvinculamos-nos um pouco de Espanha, em termos religiosos, então de vivências pastorais, um bocadinho, mas mantemos algumas secções da pastoral que trabalham em conjunto também com a Espanha. Até gostam deste encontro com a palavra de Deus e com o Evangelho, a vivência da fé, é como um sedativo, mas depois na vida não tem uma ação concreta. Nós aqui no Alto Minho acho que ainda temos um problema que é as tradições. Aliás, em todo Portugal também há um pouco por todo lado, mas as tradições religiosas que as pessoas têm e isto é um grande desafio para a Igreja de hoje. Este tipo de vivência da fé necessita de formação. Uma caminhada que purifica as expressões e torna a fé mais límpida. Por outro lado, muitas vezes pode ser um entrave porque às vezes a religiosidade popular tem expressões que se pode não conjugar perfeitamente com a fé. É preciso ter um bocadinho de paciência, ter um bocadinho de jeito, eu diria de tato pastoral, que se calhar nem todos os sacerdotes conseguem ter, para tentar purificar alguma coisa que não está, mas não está bem, ou está menos certo, mas de acordo com a religiosidade popular, sem, no entanto, destruir tudo. Em pleno Jubileu da Misericórdia, a Diocese organizou uma atividade que congregou várias gerações. Os setores da pastoral uniram-se e deram vida às obras de misericórdia. Tempos de convívio e formação entre os jovens e os mais idosos. Promover neste ano da Misericórdia um encontro entre as várias gerações, desde jovens, menos jovens, mais adultos, e onde estas gerações têm uma atenção para com os frágeis. Foi o que aconteceu ontem com os jovens, foram visitar as nossas instituições e as instituições de caridade e onde visitaram pessoas fragilizadas. Os nossos cidadãos da terceira ou quarta idade, como queira chamar-lhes, neste momento são um grupo social de grandes carências. Carências, a maior parte, afetivas, carências na incapacidade das famílias retribuírem aquilo que eles deram em tempos passados, mas muitas vezes também carências económicas. Este encontro pretendeu isso mesmo, também agitar um bocadinho as águas, seja catequistas, seja de todos os movimentos,
e naturalmente que a Diocese de Viana foi uma diocese empenhada nestes eventos diocesanos, mas pronto, penso que nos últimos anos este será um dos maiores encontros que se tem realizado nos últimos anos e ajudou também a despertar, digamos assim, as comunidades, as paróquias que se mobilizaram. A Diocese congregou-se e mostrou que a misericórdia não é uma utopia. Para além da vertente teórica, os jovens sentiram que do outro lado da rua existem rostos que necessitam de uma palavra e de um gesto. Os jovens foram convidados a pôr em prática a misericórdia, ou seja, a realizar uma ou mais obras de misericórdia em diversas instituições. Depois houve um momento mais, vamos dizer assim, intimista, mais voltado para eles próprios. Nós sabemos da sociologia, quando se estuda esse problema, que uma das maneiras de aliviarmos a solidão dos idosos é criar junto dos lares da terceira idade espaços para crianças. Porque os idosos hoje já têm muito pouco contacto, então os que estão internados em instituições, com os seus netos, com os seus bisnetos. É bom para nós, os mais jovens, que aprendemos muito e temos muito para aprender, e para eles que através de nós revivem a sua juventude e conseguem sair um bocadinho destas quatro paredes e relembrar os tempos áureos deles e também dar-nos alguns conselhos que nós precisamos. A juventude está viva nesta região do Alto Minho. Quando convocados, os jovens dizem sim e mostram que a Diocese pode contar com eles. Não escondo que seja difícil de trabalhar com a juventude, de cativar, de manter a juventude, de manter os jovens ligados, de manter os jovens assíduos, de certa forma. A assiduidade dos jovens, a presença ativa dos jovens e frequente. Mas é assim, temos alguns grupos, vão surgindo novos grupos ainda, e temos ainda a adesão viva da Diocese às iniciativas com a juventude. E depois temos algumas que são mais alegres e já estão prontas para cantar e para dançar o malhão e o bira e tudo mais. Por isso que estamos aqui, para visitar os doentes, inserido no Campos da Misericórdia aqui em Viana, e uma das obras da Misericórdia seria essa, e então nós viemos ao lar da Nossa Senhora da Piedade. Era a menina dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Depois comecei a ter já 3 filhos, saí e hoje estou reformada. E o que é que está aqui assim? Olha, porque estava sozinha em casa e assim divirto-me um bocadinho aqui. Estava sozinha. E assim estou durante o dia aqui e à noite vou dormir a casa. Para além dos afetos e do diálogo intergeracional, a música também coloca energia nos anciãos. Recordar velhos tempos. Foi uma atividade pensada para ser intergeracional, pôr as várias gerações em contacto, mas principalmente hoje, o primeiro dia dedicado aos mais frágeis, onde os mais jovens, que são este grande grupo que está cá hoje, se dedicam a fazer visitas a esses frágeis, fossem em hospitais, doentes, crianças em instituições, idosos em lares e centros de dia, como a cadeia, que também tivemos um grupo mais restrito que hoje visitou a cadeia. Este tempo de formação é o grande desafio para a Igreja de sempre, mas a nossa Igreja na Europa e sobretudo a nossa Igreja em Portugal, se nós não apostarmos na formação, não só dos jovens e adolescentes, das crianças e adolescentes, mas dos nossos adultos, nunca conseguiremos renovar esta Igreja. Para além da realidade ribeirinha, o cristianismo também é caminho permanente. Uma caminhada em direção à Foz, a vivência plena do Evangelho. Esta peregrinação, como tantas outras, é a imagem desta Igreja peregrina a caminho de Deus, não é? E que quer passar, no fundo, esta porta que nos leva para o outro lado, para a outra dimensão, para a vida nova que Deus nos oferece, não ao outro lado, mas
o outro lado já aqui neste mundo para a vida nova que Deus nos oferece, e deve ser uma vida marcada pela misericórdia de Deus. Com um público jovem, as iniciativas tiveram em conta as idades e o alvo a atingir. Evangelizar através da música. Os sons dos jovens, para os jovens, também estiveram presentes no Campus da Misericórdia. E estamos com um público jovem hoje, por isso nos dedicamos e focamos nos interesses dos jovens, e a música que tanto atrai os jovens, neste momento tem que ser o nosso fator também de aliado nisto tudo. A música é sempre uma expressão já de si, do ser humano, e nós na Igreja sempre usamos esta expressão, não é? Para rezar, para ir ao encontro com Deus. Aliás, nós já sabemos e é comum, toda a gente tem isso presente, a dança do Rei David, em que ele dança para o seu Deus, não é? Portanto, a música é sempre um momento e um meio ótimo para rezarmos para Deus. A música faz parte, nós fazemos sempre questão de ter música, de ter a música que eles gostam, mas também o que eles desconhecem, de convidar todos os anos algum grupo de mensagem cristã que esteja a surgir, que ainda não conheçam, e para lhes dar a conhecer, como é o caso deste encontro. Neste caso, é importante viver a alegria neste contexto, através da música para os jovens, porque se às vezes os jovens estão tentados em desligar-se um pouco por acharem as coisas muito monótonas, acaba por haver uma espécie de uma nova evangelização através de um estilo musical com que eles se sentem mais próximos, que foi o caso do concerto dos Maresia e depois, sobretudo, à noite do concerto dos Grau. Mas também esta música, onde nestes momentos pomos os jovens que se encontram e que conseguem realmente encontrar, a partir destas expressões de música mais mexida, mais pop ou rock, eles poderem assim encontrar-se com a sua fé e, de certa forma, também dançarem e sentirem que dançam com Deus no coração. É para os jovens e para todos, eu também gosto da música. Claro que é assim, nós na Igreja também temos que ver o local do tipo de música, não é? E o local em que executamos esse tipo de música, se é na Igreja, no contexto da liturgia, se é uma outra celebração, se é um encontro que vai provocar aqui alguma reflexão sobre a mensagem da fé. As várias circunstâncias temos que jogar com o tipo de música, mas é muito importante e a música congrega e neste caso é importante congregar à volta da fé e à volta de Deus. Eu acredito no lado positivo, na disponibilidade dos jovens, na presença dos jovens, que eles quando marcam presença são de facto de valor. Eu digo mesmo que são de valor e a presença deles é marcante. Há muito sangue jovem, com muita vontade de lutar e viver uma igreja com força de missão e que chega a todos. O Campus da Misericórdia, em Viana do Castelo, deu voz aos jovens, colocou-os a partilhar experiências de vida. Uma atividade que os fez sentir protagonistas desta caminhada cristã. Uma das nossas missões enquanto jovens é não deixar que a palavra de Deus seja dissipada.
Acho que é importante nós, através da nossa motivação e da nossa força de vontade, conseguirmos passar isso para os outros. É importante nós, através da evangelização, dos momentos de oração, dos encontros, das dinâmicas que são propostas, nomeadamente pelos Jotas de Viana, que foram um dos grandes impulsionadores desta iniciativa, também chamarmos um bocadinho o nosso grupo de amigos ou os nossos conhecidos. É muito bom para fomentar o espírito de uma diocese unida. Se calhar nestes tempos em que podemos pensar que a Igreja atravessa alguns momentos mais complicados, eu acho que só mesmo com este espírito de união é que conseguimos voltar a essa unidade, que é mesmo muito importante. E é, neste caso, através da temática da misericórdia. Tem havido um esforço para trazer os jovens de volta para a Igreja, através de diversas dinâmicas. Esta é capaz de ser o expoente máximo delas. Temos aqui jovens de todos os tipos, temos escuteiros, temos grupos de jovens, temos seminaristas e depois juntamos não só os jovens da Igreja, como todas as outras gerações que já apreciam a Igreja desde sempre, desde que se lembram. Fomos a lares, fomos à prisão, ao hospital. E isso aproximou-nos mais daqueles que, de uma certa forma, por questões de saúde ou por vivências se distanciaram um bocadinho da religião. Eu acho que nós fazemos para não sermos esquecidos como se pode ver, Caminha é um dos lugares mais a norte, mas grande parte das pessoas que estão aqui são de Caminha porque Caminha não deixa que as pessoas se esqueçam, está sempre em todo lado, muito ativo. Por isso, acho que nunca nos vão esquecer. Para culminar esta atividade da Diocese de Viana do Castelo, os cristãos fizeram uma peregrinação que atravessou o rio Lima e desembocou na Porta Santa da Catedral Vianense. Fizeram caminho e mostraram a fé minhota. De encontro das várias gerações, portanto intergeracional, essa é uma dimensão deste encontro, e onde nós procuramos viver também a oração, ontem tivemos a vigília com os jovens, uma celebração penitencial, e hoje vamos ter da parte de tarde a peregrinação passando pela Porta Santa até à Sé Catedral, e aí teremos a celebração, onde também no centro da atenção está a família. A peregrinação surgiu por uma questão mais prática. Esta quinta é uma quinta que se propicia que as pessoas se juntem, e claro que nós não queríamos celebrar o Jubileu da Misericórdia sem cumprir aquilo que é proposto pela Igreja para obtermos a misericórdia de Deus através da indulgência plenária. Daí termos determinado que seria bom partirmos daqui em procissão para passarmos pela Porta da Misericórdia e terminarmos com a celebração da Eucaristia e, antes da Eucaristia, da unção dos enfermos, como coroário deste canto da misericórdia. O Rio Lima é o Letes, o rio do esquecimento. E também tem esta simbologia, nós ao passarmos o Rio Lima, não só a água do rio como símbolo da renovação e do batismo, também a água que purifica e que lava, mas ao passarmos o rio nós também queremos nos esquecer do homem velho, e podemos dizer da comunidade velha, de uma diocese onde também temos as nossas fragilidades e aquilo que muitas vezes não nos deixa caminhar ou ser igreja aqui no Alto Minho, para renascer, passando pela Porta Santa, renascer como uma igreja comprometida com os jovens, com adultos, intergeracional. No Monte de Santa Luzia, o templo olha para a cidade. Vê agentes minhotas que rasgam horizontes. O Atlântico é uma cortina aberta que ensina a navegar. E o olhar para o mar significa que o nosso horizonte não acaba aqui, é navegar, navegar, navegar. E é isso que nós também, a nível da Diocese, procuramos ver e viver este espírito da gente de Viana, que queremos, como Igreja, também navegar sempre. Em Viana do Castelo, o verde é esperança, mas o azul do mar é um autêntico oceano de misericórdia.